Sob a vastidão do céu estrelado, a reunião das embarcações Véu do Destino e Estrela Guia foi um espetáculo de estratégia marítima e camaradagem. Desde o início, Aelar Talorien havia planejado suas rotas com a possibilidade de convergência em mente, desenhando caminhos que, embora levassem os navios a explorar diferentes partes dos mares, permitiriam um encontro rápido em caso de necessidade urgente. Essa previsão, combinada com os vastos conhecimentos de guerra e navegação de Aelar, garantiu que, quando o chamado foi feito, as duas embarcações pudessem se encontrar com eficácia surpreendente. A aproximação das embarcações foi um balé cuidadosamente orquestrado nas ondas, cada capitão utilizando sinais de luz e padrões de vela pré-acordados para comunicar sua posição e intenção. À medida que as silhuetas dos navios se delineavam contra o luar, uma sensação de expectativa preencheu o ar, eletrizando tanto as tripulações quanto os vastos mares que os rodeavam. Calendorn, à frente da Estrela Guia, dirigiu seu navio habilmente através das águas escuras, seus olhos atentos à figura imponente do Véu do Destino que emergia à distância. Ao seu lado, seus navegadores e vigias, tão dedicados quanto ele à missão que os aguardava, mantinham-se alertas, prontos para qualquer sinal de Aelar. Quando finalmente os navios se encontraram, a troca de saudações entre as tripulações foi marcada por um profundo respeito mútuo. Guerreiros acenaram de um navio para outro, magos compartilharam olhares de entendimento que transcenderam a barreira da distância, e marinheiros, cujas vidas eram tecidas nas cordas e velas de suas embarcações, reconheceram nos outros a mesma paixão e dedicação que os movia. Aelar Talorien, de pé no convés do Véu do Destino, ergueu sua mão em um gesto de saudação e respeito a Calendorn, que respondeu de forma semelhante. Calen, amigo e aliado. Aelar projetou sua voz através do curto espaço que separava os navios. A escuridão pode ser vasta, mas juntos trazemos a luz que pode dissipá-la. Sua chegada fortalece nossa causa e reafirma o laço que nos une. Calen, com um sorriso que desafiava a tensão do momento, respondeu: Aelar, nenhum mar é demasiado vasto quando se tem um farol a guiar. Estamos aqui, como prometido, prontos para enfrentar o que quer que as sombras escondam. E assim, com as embarcações Véu do Destino e Estrela Guia lado a lado, a jornada continuou. Não mais como missões separadas explorando os desconhecidos mares, mas como uma única campanha, unida por um propósito comum e pela certeza de que, juntos, enfrentariam o que quer que viesse pela frente. À medida que as sombras da noite envolviam os navios irmãos, Véu do Destino e Estrela Guia, Aelar Talorien reuniu-se com Calendorn e suas respectivas tripulações para compartilhar a experiência vivida nas profundezas do mar, contra o navio amaldiçoado. Sob a luz trêmula das lanternas, que balançavam com o ritmo do mar, Aelar começou sua narrativa, a voz carregada de uma gravidade que capturou a atenção de todos os presentes. O que enfrentamos, começou Aelar, foi mais do que um simples adversário ou uma ameaça física. Foi um desafio ao próprio tecido da nossa realidade, um inimigo nascido das sombras mais escuras e antigas do mar. Ele descreveu como a esfera negra, pulsante de uma energia maligna, havia sido a chave para desvendar e, finalmente, quebrar a maldição que envolvia o navio fantasma. Aelar narrou os momentos de terror, quando espectros sombrios invadiram o Véu do Destino, desafiando não apenas a coragem física, mas a sanidade mental de sua tripulação. As sombras que lutamos para dissipar, ele disse, não eram meras ilusões, mas manifestações de um mal antigo, tão real e perigoso quanto qualquer fera do mar que já enfrentamos. Essa preparação foi posta à prova mais cedo do que esperavam.
Ao se aproximarem do porto da costa, o primeiro vislumbre do lar trouxe consigo não o conforto do retorno, mas o presságio de uma nova ameaça. Atracadas nos decks, estranhas embarcações enegrecidas e de aparência sinistra aguardavam. Uma visão que gelou o sangue de todos a bordo. Aylar, observando a cena com um olhar calculista, percebeu de imediato que a presença desses navios não era um mero acaso. Suas velas, marcadas com símbolos desconhecidos que pareciam absorver a luz ao invés de refleti-la, sinalizavam a natureza obscura de seus ocupantes. Rapidamente, ele organizou uma estratégia de aproximação. Não podemos avançar às cegas, instruiu Aylar, dirigindo-se a Kalen e aos líderes de sua própria tripulação. Enviaremos primeiro um pequeno grupo em um bote, sob o manto da invisibilidade mágica, para investigar. Precisamos entender quem são esses invasores e quais suas intenções antes de tomar qualquer ação. Aylar escolheu pessoalmente os membros desse grupo de reconhecimento, garantindo uma mistura de habilidades que incluía guerreiros ágeis, magos capazes de tecer feitiços de ocultação e navegadores experientes. Sua decisão foi recebida com acenos de cabeça determinados. A tripulação confiava em seu julgamento. Enquanto o bote deslizava silenciosamente para longe dos navios, sob a proteção de encantamentos que os tornavam invisíveis aos olhos indesejados, Aylar permanecia no convés do véu do destino, observando atentamente. Assim, sob o manto da noite e da incerteza, os destinos do véu do destino, da estrela guia e da taverna do dragão dourado encontravam-se entrelaçados, cada um aguardando o desenrolar dos eventos que Aylar e sua tripulação estavam prestes a enfrentar. Nas ruas sinuosas da até então vibrante cidade portuária, uma sombra se alastrava, mais densa e fria do que a neblina que frequentemente abraçava o cais ao amanhecer. Indivíduos envoltos em túnicas sombrias e capuzes negros moviam-se entre as construções com um propósito obscuro, infiltrando-se nos lares e corações dos habitantes, semeando um terror silencioso e implacável. Não eram meros ladrões da noite, mas arautos de um medo profundo, cujas presenças sufocavam a esperança e gelavam a alma. A taverna do Dragão Dourado, normalmente um refúgio de calor e alegria, não estava imune a esse avanço sombrio. À medida que os 5 indivíduos sinistros atravessavam seu limiar, o ar se enchia de uma opressão palpável, um silêncio que abafava até o crepitar do fogo na lareira. Elora Penassol, a guardiã da taverna na ausência de Aylar, sentiu um arrepio percorrer sua espinha, um pressentimento de desastre iminente. Enquanto os clientes se encolhiam em seus assentos, tomados por uma inércia nascida do medo, Elora se mantinha firme, embora seu coração batesse como um tambor de guerra em seu peito. Os 5 encapuzados dividiram-se pelo salão, suas presenças como manchas de tinta em um tecido puro, até que um deles, o líder, avançou diretamente para Elora. A aproximação do encapuzado foi lenta, cada passo medido para maximizar o terror que emanava de sua figura. Sob o capuz, um par de olhos brilhava com uma luz fria, fixando-se em Elora como um predador observa sua presa. Onde está o meio-elfo? Sua voz, embora baixa, cortou o silêncio como uma lâmina, carregada de uma ameaça que transcendia o físico. Elora, apesar do terror que ameaçava consumi-la, encontrou uma força interior que nem sabia possuir. Aylar não está aqui. Ela respondeu, sua voz firme, embora suas mãos tremessem levemente. E mesmo que estivesse, você não teria o que procura. O encapuzado avançou mais um passo, reduzindo a distância entre eles. A atmosfera ao redor tornou-se ainda mais opressiva, como se o ar se recusasse a ser inalado. Elora podia sentir o olhar dele tentando penetrar sua mente, buscando por fraquezas, por fendas em sua coragem,
onde o medo pudesse se enraizar e florescer. Mas Elora Penazol não era apenas a mestra cervejeira da taverna do Dragão Dourado. Ela era uma guardiã de legados, de histórias e de uma família forjada não pelo sangue, mas pela partilha de sonhos e desafios. Você não encontrará o que busca aqui, ela declarou, cada palavra um desafio ao próprio medo. E não importa o que você faça, não quebrará nosso espírito. O confronto entre Elora e o encapuzado foi um duelo não de armas, mas de vontades, uma batalha travada no campo invisível do medo e da coragem. E enquanto os outros encapuzados observavam, um reconhecimento relutante nos olhos deles revelavam uma verdade inesperada. Em locais onde corações se unem contra as sombras, mesmo o terror mais profundo encontra resistência. Nesse momento, a taverna do Dragão Dourado, cercada por uma escuridão que buscava devorar sua luz, brilhava ainda mais intensamente, um farol de resistência contra as forças que ameaçavam engoli-la. E Elora, no centro dessa tempestade, permanecia inabalável, um testemunho do poder que reside na esperança, na comunidade e na inquebrável determinação de proteger o que se ama. Os encapuzados se reuniam, formando um círculo sombrio no centro da taverna do Dragão Dourado. Suas vozes se entrelaçavam em uma língua estranha e antiga, evocando o eco de tempos esquecidos e de poderes melhor deixados nas sombras. O ar tornava-se mais pesado a cada palavra proferida, como se cada sílaba carregasse consigo o peso de um mal antigo, prestes a ser desencadeado. Entre os hóspedes, um homem, um viajante solitário que encontrara refúgio na taverna aquela noite, não conseguiu mais suportar o clima opressivo que os intrusos haviam imposto. Movido por um misto de desespero e uma coragem audaciosa que surpreendeu até mesmo aqueles que o conheciam, ele se levantou. Seu rosto estava marcado por uma determinação feroz, uma chama de resistência que se recusava a ser sufocada pelo medo. Com passos decididos, ele avançou em direção ao círculo, suas mãos cerradas em punhos, sua voz erguendo-se em desafio. "Chega!" ele bradou, sua voz um farol de desafio na escuridão crescente. "Não permitiremos que espalhem seu terror aqui." Por um momento pareceu que o tempo parou, os olhares de todos na taverna voltados para o confronto iminente. O líder dos encapuzados, cujos olhos brilhavam com uma luz fria e inumana, virou-se lentamente para encarar o homem. Um sorriso cruel e desprovido de humor distorceu seus lábios, enquanto ele erguia uma mão em um gesto preguiçoso. As palavras que se seguiram, proferidas naquela língua antiga e sinistra, cortaram o ar como uma lâmina afiada. Uma força invisível atingiu o homem, lançando-o para trás com uma violência que deixou todos os presentes sem fôlego. Ele caiu no chão, imóvel, como se a própria vida tivesse sido arrancada dele em um instante. Um silêncio sepulcral tomou conta da taverna, interrompido apenas pelo som suave da respiração coletiva, agora marcada pelo terror. O ato brutal serviu como um lembrete sombrio do poder que os intrusos possuíam e da futilidade de enfrentá-los com bravata. Elora Penazol, embora abalada, manteve-se de pé, sua postura desafiadora diante do líder encapuzado. O terror psicológico da cena que se desenrolava diante dela e dos outros hóspedes era palpável, uma manipulação sombria destinada a quebrar o espírito de qualquer resistência. No entanto, mesmo diante da demonstração de poder, a determinação de Elora não vacilou. Seus olhos, embora marcados pela dor pela perda sem sentido, brilhavam com uma resolução inquebrantável. Ela sabia que a verdadeira batalha não seria vencida com força, mas com coragem, união e a esperança que a taverna do Dragão Dourado sempre representou para aqueles que a chamavam de lar. Nesse momento de escuridão, a taverna tornou-se mais do que um simples estabelecimento. Era um bastião de luz contra as sombras que buscavam engoli-la, um símbolo de que, mesmo diante do mal mais profundo,
haveria sempre aqueles dispostos a se levantar em defesa do bem. Enquanto o ritual sinistro prosseguia, com os encapuzados entoando suas palavras nefastas, a atmosfera dentro da taverna do Dragão Dourado tornou-se ainda mais opressiva. Uma aura negra, tão densa e palpável quanto a escuridão de uma noite sem estrelas, começou a se formar no centro do círculo formado pelos intrusos. Do coração dessa escuridão emergiu uma fogueira de uma chama negra, gelada ao toque, mas ardente em sua malevolência. A fumaça densa que dela emanava erguia-se em direção ao teto, como se fosse uma mão sombria estendendo-se para marcar o céu com seu sinal sinistro. Elor Apenazol e os demais presentes assistiam, horrorizados, à manifestação daquela magia proibida. A fogueira gelada e a fumaça que se espalhava agiam como um agouro de desespero, um presságio de uma calamidade iminente. Mesmo sem entender completamente o propósito daquele ritual, Elora sabia que aquilo era um sinal, uma marcação para algo, ou alguém que estava por vir. No véu do destino, Aelar Talorien, mantendo vigilância constante desde o convés, viu o sinal de fumaça surgir no exato local onde sua amada taverna se encontrava. A visão daquela coluna sinistra de fumaça cortando o céu foi como uma lâmina atravessando seu coração. Sabendo que tal sinal só poderia indicar um perigo iminente para a taverna do Dragão Dourado e todos os que lá estavam, o meio-elfo sentiu uma onda de desespero ameaçar sua habitual calma. Em um momento de clareza, no entanto, Aelar compreendeu que o desespero não serviria a ele nem aos que contavam com sua liderança. Com a urgência que a situação demandava, ele convocou seus companheiros mais próximos, explicando rapidamente o que havia visto e o que aquilo significava. "Precisamos agir, e rápido", disse ele, a voz carregada de uma determinação feroz. "Não sabemos o que aquele sinal pretende atrair, mas não podemos esperar para descobrir." Decidido e sem perder mais tempo, Aelar instruiu a tripulação a preparar o véu do destino para um desembarque imediato. "Organizem-se em grupos de ataque e defesa. Precisamos estar prontos para qualquer coisa", ordenou ele, enquanto os preparativos para o desembarque eram feitos a uma velocidade impressionante. Elar também sabia que, além da força, precisariam de astúcia para enfrentar o que quer que estivesse esperando por eles. Ele designou magos para criar escudos protetores ao redor da equipe de desembarque e preparou feitiços de dissipação, caso se deparassem com magia negra semelhante à que havia produzido o sinal. Enquanto o véu do destino se aproximava da costa e os preparativos para enfrentar a ameaça se aceleravam, Aelar permanecia no convés, observando o sinal de fumaça como se pudesse, com sua mera vontade, proteger a taverna e seus amigos da escuridão que se aproximava. Com o coração apertado, mas a espada pronta, o meio-elfo liderou seus companheiros em direção ao desconhecido, preparado para fazer o que fosse necessário para defender seu lar, sua família e seu legado. À medida que Aelar Talorien e seu grupo de aliados se aproximavam da taverna do Dragão Dourado, o ar estava impregnado de uma tensão palpável, uma mistura de antecipação e cautela. Aelar, liderando o grupo, movia-se com uma determinação feroz, mas sempre com uma prudência foriada em inúmeras batalhas e desafios enfrentados ao longo de sua vida. Ele sabia que qualquer confronto direto exigiria mais do que bravura, exigiria sabedoria e discernimento. Ao chegarem, encontraram os membros da seita ainda reunidos em torno da fogueira gelada, cuja chama negra já começava a fenecer. Os adeptos de Iacron e Morgal, deuses sinistros que se deleitavam na opressão, no medo e nas trevas, não mostraram intenção de lutar. Eles se voltaram para encarar Aelar e seus aliados, seus olhares frios e calculistas, como se avaliassem a ameaça que o grupo representava. Um dos encapuzados, aparentemente o líder, deu um passo à frente. Aelar Talorien,
Ele começou, sua voz um sussurro que parecia carregar o frio do próprio abismo. Sabemos que foi você quem quebrou um de nossos artefatos, uma peça-chave na estrutura de invocação que preparamos em todo o reino. Feylar manteve-se firme, enfrentando o olhar do líder sem vacilar. Se esperam que eu me desculpe ou me renda aos seus planos obscuros, vocês se enganaram, respondeu, com a mão firme sobre a empunhadura de sua espada. Feylar manteve-se firme, enfrentando o olhar do líder sem vacilar. Se esperam que eu me desculpe ou me renda aos seus planos obscuros, vocês se enganaram, respondeu, com a mão firme sobre a empunhadura de sua espada. Os adeptos da seita não se abalaram. Não viemos para lutar, meio-elfo, mas para negociar, continuou o líder. Sua inação nos permitirá completar nossos planos sem mais interferências. Em troca, pouparemos sua taverna e aqueles que você protege. Aelar, com a sabedoria de quem conhece as muitas faces do mal, sabia que qualquer acordo com aqueles que serviam a deuses tão sinistros seria, no melhor dos casos, um pacto temporário. Não negociarei com aqueles que trazem a opressão e o medo para este mundo. Vocês não são bem-vindos aqui, declarou, rejeitando a proposta com a autoridade de quem defende não apenas um local, mas um ideal. Percebendo a inutilidade de seu oferecimento, os membros da seita recorreram à magia negra. Com um gesto conjunto, envolveram-se em sombras, dissipando-se diante dos olhos dos defensores da taverna, deixando para trás apenas a promessa de que voltariam, caso seus planos fossem novamente ameaçados. Após a partida dos adeptos, Aelar e seu grupo ficaram em silêncio, ponderando as implicações do que haviam testemunhado. Eles não buscavam um conflito agora, mas fizeram questão de nos alertar sobre suas intenções, refletiu Aelar, voltando-se para seus aliados. Precisamos entender melhor o que está acontecendo e qual é exatamente esse plano que pretendem executar. Decididos a não provocar um embate direto, sem antes compreender a magnitude e os detalhes dos planos da seita, Aelar e o grupo comprometeram-se a investigar mais a fundo, buscando aliados e informações que pudessem revelar as verdadeiras intenções dos cultistas de Iacron e Morgal. Com a taverna do Dragão Dourado uma vez mais segura, por hora, eles sabiam que a batalha que se avizinhava exigiria não apenas coragem, mas uma estratégia cuidadosamente elaborada para enfrentar e vencer as forças sombrias que ameaçavam seu mundo. Continua no próximo episódio. Para mais histórias como esta, que tal se inscrever no canal O Legado do Dragão Dourado? Deixe seu gostei e compartilhe com seus amigos. Obrigado e até a próxima.